Salmo 27. Leremos aí até o 4º versículo. Os irmãos encontraram, digo amém. Bem facinho, bem próximo aí do meio da Bíblia. É o Salmo de Davi. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, avançam contra mim para comer as minhas carnes, tropeçam e caem. Ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiarei. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Louvado seja Deus. Curve a sua cabeça. Pai querido e amado, somos gratos, Senhor, pela Tua palavra que vem, Senhor, de encontro aos nossos corações. Fala, Senhor, poderosamente às nossas vidas nesta noite. Eu te peço e te agradeço estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo aqui alguns rostos que, para mim, né, de repente, as pessoas já me conhecem e eu não conheço. Para mim, são novos, né? E eu sou o diácono Paulo Dória, estou coordenador, né, da faculdade, do núcleo de estudos da Faculdade Vitória e Cristo aqui. E já deixo o meu convite para você. Nós temos diversos cursos. Nós temos aí o nosso curso de Teologia Bíblica, que é um curso para toda a igreja, tanto para a liderança quanto para você que é amante da Palavra de Deus. Eu digo que é leitor de Bíblia, né? Você que é leitor da Bíblia, você ama a Palavra de Deus, o curso de Teologia está aí. É uma bênção. Quem está, eu não estou vendo aqui alguns alunos, né? Mas quem está participando está tendo uma outra visão da palavra de Deus. Vamos à palavra, então. O livro de Salmos, né, ele está bem no na terceira divisão da Bíblia, que nós chamamos de hebraica, né, a Tanakh, porque não é somente a Torá que a gente costuma ouvir falar, que é a Bíblia hebraica, né? A Torá é a primeira parte da palavra Tanakh, né? Torá, Neviim e Ketuvim. E o livro de Salmos, que está em Ketuvim, que é escritos, né? Ele compõe um conjunto de cânticos de adoração ao Senhor. Então, quando você está lendo o livro de Salmos, na verdade, né, se nós tivéssemos vamos dizer assim, a partitura, né, tablatura desses cânticos, nós estaríamos aqui, na verdade, louvando. Vou parafrasear, né, praticamente os Salmos é como se fossem a nossa harpa cristã. Né, para alguns, né, aí eu estou entregando um pouquinho a idade, né? Porque hoje, né, nós estamos num outro momento do louvor e adoração ao Senhor. Então o salmista Davi, ele traz em muitos desses salmos momentos e sentimentos, posso falar assim, dessa forma, a respeito da sua experiência com Deus. E eu tenho certeza, alguém aqui já leu um salmo e sentiu um pouco, né, uma fagulha dessa experiência. Quem nunca leu o Salmo 40, né, esperei com paciência, ainda que a gente, muitas das vezes, estejamos, né, ansiosos, sintamos, né, a necessidade de que tudo seja rápido e imediato, mas você espera com paciência ao Senhor. Ainda que a paciência esteja ali, né, que é quase estourando. E
O salmista, então, nos diz neste salmo algo a respeito de seus momentos em guerra e em lutas. Ele começa já com uma afirmação poderosa para nossas vidas. Ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Quando você vive com o Senhor, quando você vive em intimidade com o Senhor, você vive na luz e as trevas não têm lugar na sua vida. Você crê? Não há espaço para as trevas na sua vida, ainda que você possa ter dificuldades. Isso não são trevas. A palavra de Deus fala, Cristo ele fala que não se pode esconder a luz ou o candeeiro debaixo de um lugar escondido, escuro. Por quê? Porque brilha. Então, se você vive com Cristo, saiba, você é astro, você é uma estrela de Cristo. Você brilha neste mundo em trevas. Saiba, o Senhor é a tua luz. E você, como Ele, deve brilhar. E Ele reforça mais ainda. O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei. E aí, quando nós falamos de força neste contexto, eu falo da força vital. Quem está vivo aí? Diz amém. Ah, então. Você tem força, você tem energia. Mas ele vai mais além. Por quê? Porque nós não somos somente o que nós vemos aqui. Você, como eu, leitor de Bíblia, você crê que o Senhor soprou o que em você? Fôlego de... Então você é uma alma vivente por causa do Senhor. O Senhor é a minha força de vida. Quantos aí têm a força de vida dentro de si? Quantos sentem esse fôlego do Espírito Santo dentro de si? Aleluia! Por isso você está vivo, por isso você se move, por isso você sente a presença dele aqui neste lugar. O Senhor é a sua força, é a sua vida. Mas aí, nós vemos no versículo 2 que a perseguição, quando ela vem, ela nos faz esmorecer, ela nos faz duvidar. Será que é isso mesmo? Será que não é coisa da minha cabeça? Será que eu... A luta, quando ela vem, ela nos traz esse pensamento. Mas eu digo para você nesta noite, segundo o versículo 2, quando a perseguição vier, Ele fará os nossos inimigos tropeçarem. Não é o braço de carne, não é o seu braço, é o braço do Senhor que age por você. A luta vem, a perseguição vem, mas você precisa confiar naquele que é a sua luz, naquele que é a força da sua vida, porque Ele fará os seus inimigos tropeçarem. Quando a luta chegar, a sua destra fiel nos sustentará. Confia no Senhor, porque Ele é a sua força. Louvado seja Deus. E aí, o versículo 3, nós temos um ponto interessante, que me lembra até de não é uma série não, foi uma novela, que passou na Record, Rei Davi. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiarei. Pense o seguinte, ele está falando aqui de cerco. Você, eu, de repente aqui tem algum militar, está muito mais preparado que nós aqui, para a guerra, para uma batalha. Mas aí você que não tem essa preparação, quando você pensa num cerco, você pensa em desespero. Não é verdade? Só que aqui nós estamos falando de um rei, e não é um rei qualquer, é o rei Davi. E aí nessa novela que passou,
passou uma informação visual muito interessante, que nem todo mundo pegou. Ele, Davi, o rei, quando ele ia para as suas guerras, ele não ia com uma única espada. Ele ia com duas. Ele ia com duas. Ou seja, o rei Davi, além de ser muito bem instruído em guerra, ele era ambidestro. Ele sabia manusear armas das mais variadas e espadas com as duas mãos. Eu achei interessantíssimo o trabalho do arqueólogo, do historiador que fez essa pontuação. Mas é uma coisa que a gente não pega, que a gente não percebe. Mas o nosso Deus, ele é um Deus de detalhe. Ele cuida de você no detalhe. Porque enquanto nós aqui pensamos, né, na questão do cerco, a respeito do rei, né, e aí pensa comigo, se você ou eu, num cerco, fica desesperado, imagina o rei Davi, tendo todo o preparo que tem, sendo ambidestro, sabendo lutar até com funda. Que profundidade! Mas o Senhor, ele nos dá segurança. Porque quando nós chegamos na luta, nós não estamos sozinhos. Saiba nesta noite, você não está sozinho na guerra. E aí eu digo para você, poxa, Davi, ele chegava num cerco, ele era ambidestro, e o que acontecia? Ele perdia? Ele vencia. Saiba nesta noite, aprenda nesta noite esta lição. Mesmo que você não esteja preparado, o Senhor, se você for fiel a Ele, Ele adestra as tuas mãos para a guerra. Aleluia! Ele adestra as tuas mãos para a guerra. Ele cuida de você, mas mais do que isso, Ele te prepara para a guerra. Ele te prepara. Às vezes você olha assim, esse curso aqui eu não estou fazendo, ou essa instrução aqui que eu estou participando, para que eu estou participando disso? Para que eu estou aqui? O que eu estou fazendo neste lugar? Mas aí lá na frente, você vai ver o resultado. Nada do que é feito hoje, você vê o resultado. Você vai saber para que é. Muitas das vezes o Senhor está te preparando para algo muito maior lá na frente. O semeador, quando ele semeia, ele não vai saber quando começa a brotar. Até mesmo porque a semente ela brota e lança raízes. Você tem lançado as suas raízes no Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Você tem firmado raízes em Deus para que você veja no futuro os frutos? Tenha segurança nele, confie nele, mas lance as suas raízes no Senhor. Aleluia. E aí nós vamos então para o versículo 4. Acompanha comigo aí. Uma coisa pediu o Senhor, então perceba nesta noite, não basta somente pedir. Não basta somente clamar, Senhor, eu preciso. Não basta. Você precisa buscar. Você precisa desejar, você precisa ansiar, avançar. O que nós ouvimos nesta noite, que estamos fazendo essa semana? Nós não estamos somente acomodados, confortáveis em nossos cobertores, em nosso lar, mas estamos levantando cedo, caminhando para a casa de Deus e avançando. Glória a Deus. Saiba nesta noite, essa tua atitude vai trazer frutos. Essa tua atitude
vai mudar o seu quadro, vai mudar a sua história. Muitas das vezes nós pegamos e falamos: ah, Senhor, quem dera. Mas não fazemos nada para que isso mude. E hoje o Senhor, Ele te convida a não somente pedir, mas fazer algo além, buscar. Eu, lendo isso aqui, eu estava recordando, na minha história de vida, que quando eu conheci uma pessoa maravilhosa que vive comigo e me faz tão bem, eu não sabia quem ela era, né? Onde ela era, né? Porque eu vou falando aqui de riscos e perigos, né? E aí eu fui de encontro. Eu não fiquei só ali, não, oi, olá, não. Eu fui de encontro. Só que legal, né? Eu falei assim, vamos conhecer. Naquela época não tinha, como hoje você vai para um lugar, vai ali na Candelária. Aí a pessoa não conhece, ela pega, o que ela faz? Ela pega aqui, ó, dá uma pesquisada no aplicativo e vê a região toda. Eu não tinha GPS naquela época. Então eu fui que nem o Uber quando não conhece o local. Quando eu cheguei lá, rapaz, o senhor lá estava. Mas tinha mais gente também. E mesmo assim eu segui em frente. Porque eu não tinha só pedido. Eu já estava buscando algo maior. Você entende? As lutas vão vir para te desanimar. As batalhas vão vir para te tirar o ânimo. É cansativo, não é fácil, não é simples. É preciso empreender esforço. Mas saiba, os resultados são extraordinários. Tenho certeza, você já viveu algum momento em que você empreendeu esforço e os resultados foram extraordinários. Deus tem um extraordinário para a sua vida. Deus tem algo sobrenatural para você. Não somente o ordinário, que é aquilo que a gente já vê, já conhece. O Senhor, Ele tem algo que vai além de tudo aquilo que nós sonhamos e pensamos. Basta você buscar. Basta você buscar. No versículo ainda, que possa morar na casa do Senhor. Aí ele fala de um anseio de você ser hóspede do Senhor. Você já se imaginou hóspede do Senhor? Porque muitas das vezes, até em música, nós ouvimos, né, falando, vem morar, nós estamos sendo anfitriões. Só que aqui é o contrário. Aqui o Senhor nos convida a sermos hóspedes dele. E aí? Você vai fazer como João Batista? Não sou digno. Mas é isso que vai acontecer quando nós formos arrebatados. Nós seremos hóspedes do Senhor. Por quê? Mateus 20, 28. Ele não veio para ser servido. Ele veio para... E isso vai se concretizar. Você crê nesta noite? Quantos creem nesta noite? Vai se concretizar esse dia. Você vai se assentar à mesa com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, e o Filho vai te servir. Digo mais. Salmo 84, 3 fala que até o pardal encontrou casa, porque o Senhor, Ele serve até o pardal, que nós olhamos assim, é um pássaro ordinário, né? Apesar que hoje em dia tem muita gente reclamando do bem-te-vi, né? Eu tenho visto, né? E aí, isso denota algo muito importante para nós, sermos hóspedes do Senhor. Você vai na casa de alguém que você desconhece? Você vai? Você vai na casa de alguém que você não gosta? Que é isso, irmão?
Tem gente que a gente não tem aquela aproximação, ué. Isso é normal, gente. Tem gente que a gente não se aproxima. Mas aí você está falando que a palavra de Deus vem falar que devemos amar uns aos outros. Claro! Mas isso não quer dizer que eu vou ser hóspede de todo mundo. Né? De repente eu estou aqui desbancando um erro que muitos têm. Então, você não vai na casa de alguém que você não conhece, você não vai na casa de alguém que você não tem proximidade. E aí, quando o salmista ele fala que quer morar na casa do Senhor, isso está denotando que ele desfruta de uma grande intimidade com o Pai. Você está aqui, você está desfrutando de uma grande intimidade com o Pai. Nós aqui estamos não somente desfrutando da comunhão com o Pai, mas também praticando a comunhão entre si. Às vezes o pregador fica, fala para o seu irmão ao lado, mas é pedagógico, é para você exercitar a sua comunhão. Porque muitas das vezes nós estamos lá fora robóticos, passamos um pelos outros. Eu sei, tem gente que é distraído, mas passamos um pelos outros. Nem bom dia, boa tarde, boa noite damos. No trabalho, eu sei, é uma das coisas que eu vejo lá. Eu passo para uma pessoa, dou bom dia, a pessoa... Aí, como meu trabalho envolve dar suporte, a pessoa tem uma necessidade, infelizmente, acontece assim, não deveria ser assim, né? A pessoa chega para mim, bom dia, boa tarde, já com aquela voz, já aprazível. Aí alguém pode virar e falar, agora o jogo virou, né? Mas saiba, comunhão é diferente. Comunhão é diferente. Eu não preciso ficar forçando uma amizade, eu não preciso ficar forçando um relacionamento. E melhor ainda, o Pai está aqui, acessível para todos. Quando você está aqui adorando a Deus, você está em comunhão com o Pai. Quando você está adorando a Deus lá na sua cozinha, no seu quarto, no seu trabalho, você está em comunhão com o Pai. Não deixe nada tirar isso de você. É uma coisa preciosa. O rei Davi está dizendo aqui, pode acontecer o que for, mas eu quero ter comunhão com o Pai. Posso estar na maior guerra, a comunhão minha com o Pai não pode ser rompida. Por quê? Versículo 1. O Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha força da minha vida. Tenho Ele tanto aqui quanto ao meu redor. Ele me guarda e Ele me traz comunhão. Isso é tão especial, igreja. E aí ele tanto é especial porque no mesmo versículo ele fala: contemplar a formosura do Senhor. Não é uma beleza exterior, mas uma beleza de caráter. Um caráter belo é o do Senhor, que faz de ele desejar tanto estar com o Pai, estar na casa de Deus. Porque o tabernáculo daquela época expressava o caráter santo, santo, santo de Deus. E era isso que Davi observava e achava tão lindo, que o faz adorar quando traz a arca de volta, que o faz adorar quando as vitórias vêm e adorar quando a luta vem também. Contemple a beleza. Tem Augusto Cury, ele diz, né,
que nós devemos observar o belo e contemplar também. Você já parou para fazer isso? Olhou a janela e viu a beleza do caráter de Deus naquilo que você vê ao seu redor. Não falo da selva de pedra, não. Eu falo mesmo da natureza. Como se porta, como é tudo tão perfeito. Você já contemplou o belo hoje? Não é o cantor, não, mas a natureza, as obras de Deus, aquilo que Deus fez. Muitas das vezes a gente não faz isso. E aí nós estamos com o coração sobrecarregado. Não conseguimos ver graça na vida. E aqui Davi ele está expressando isso, que ele vê a perfeição de Deus em tudo que ele contempla. E aí ele finaliza, né, com uma frase, né, para aquele que gosta de EBD, né? Aprender no seu templo. Confesso que tem coisas que nós olhamos e falamos assim: eu não quero mais saber mais disso. Eu não quero mais saber da fórmula de Bhaskara. Eu não quero saber da proporção áurea. Essas coisas aí agora é para eles, para as crianças. Eles vão usar isso aí mais para frente, né? Mas muitas das coisas que nós aprendemos são muito úteis para nós. E o ideal mesmo é que nunca paremos de aprender. Ué, como você me prova isso? Em Gênesis, Deus vinha na viração do dia, alguns acreditam que era um horário próximo, entre meio-dia e 1 hora, por aí, né, no nosso tempo, e ia ter um momento de comunhão com Adão. Isso é o que está nos esperando lá na frente agora, quando voltarmos ao Senhor. Um momento de eterna comunhão e eterno aprendizado. Ah, não, vou ter que ficar aprendendo, tendo aula. Não, lá é totalmente diferente, realmente. Tem aula que a gente, né, se pudesse, não assistiria. Eu sei que tem gente que se celebrou a aula online. Teve gente que detestou a aula online, né? Porque uns funcionam, como o pessoal fala, né? O pessoal fala para mim isso. Uns funcionam com presencial, outros funcionam com online. Lá no céu vai ser perfeito. E você sempre terá uma revelação do Senhor, do seu caráter, da sua beleza, da sua infinita sabedoria, quando estivermos com Ele. Então, não apenas peça, busque estar na casa de Deus, ser hóspede do Senhor, adorar a Ele na beleza da sua santidade e aprender no seu templo. Olha só, quanta coisa num versículo só. E aí, nós vemos nos próximos versículos por que a gente precisa fazer isso. Versículo 5, na adversidade, Ele te esconderá, Ele te porá numa rocha, exaltará você, como no versículo 6 aí, a sua cabeça será exaltada sobre os seus inimigos. E tudo isso está imbuído no Salmo 91. E eu quero finalizar aqui falando dos versículos 13 e os versículos 14. Versículo 13. Creio que ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Quantos creem que verão a bondade de Deus? Quantos estão vivendo a bondade de Deus? Aleluia! Louvado seja Deus. Completo com Lamentações 22, 23. As misericórdias do Senhor se renovam
cada... Infinitas são. Então saiba, a bondade do Senhor está sobre a sua vida. Glória a Deus. 14. O salmista, ele nos exorta a nos policiarmos na dependência do Senhor. Olha o que ele diz. Primeiro, espera no Senhor. Segundo, ser forte, anima-te. E aí ele repete, espera no Senhor. E por que nós devemos esperar no Senhor? Porque o seu amor não tem fim. Porque a sua misericórdia se renova, ainda que nós sejamos falhos. E terceiro, porque ainda que nós sejamos infiéis, Ele jamais será infiel com a sua promessa. Se Ele te prometeu, a sua palavra vai se cumprir na sua vida. Espera no Senhor. Tão somente confia. Anima-te. Espera no Senhor. Que Deus possa vos abençoar nesta noite. E que essa reflexão nossa nesta noite produza grandes frutos em como você vai lidar com os próximos dias que se seguirão. Porque muitas das vezes nós não paramos. Estamos aqui numa velocidade, mas não paramos para refletir na beleza do caráter de Deus e seu cuidado salutar sobre as nossas vidas. Deus vos abençoe. Aplauda o Senhor.